Cada uma já trouxe, né, algumas questões importantes que nos ajudam a entender o que é ser mulher na ciência, né? Mas eu gostaria de voltar um pouco mais assim nessa questão, que a gente pudesse aprofundar agora, para a gente entender esse universo dentro da ciência sobretudo, pensando, né, que somos atravessadas por questões que envolvem machismo, misoginia e sexismo. E aí, para a gente ter uma ideia, para ilustrar um pouco esse panorama, no ano passado, na UFJF, mulheres eram 56% das alunas em curso de pós-graduação. Porém, essa maioria percentual ela cai à medida que a carreira acadêmica evolui. Tanto que 27% é a porcentagem de mulheres que recebem bolsas de produtividade em pesquisa do CNPq, por exemplo. Né? E aí, dentro dessas diferentes trajetórias, né, e aí complementando um pouco do que a gente já discutiu, eu gostaria de voltar para a pergunta, né? E aí, para vocês, como que é ser mulher na ciência? Acho que eu Rossana, posso quer responder? começar? O Bruno? Tudo bem, vamos lá, Débora. Não? Você tocou num item que eu acho extremamente importante, né? Ser mulher na ciência, eu acho que ao mesmo tempo que é uma alegria muito grande para nós, é um desafio muito grande, é um desafio contínuo. Eu não acredito que seja uma coisa que em um momento vai ter um estalo e nós vamos, tudo vai virar um mar de rosa e tudo vai ser fácil para a gente. Eu acho que nós vamos estar constantemente sendo desafiadas em vários aspectos. Essa questão de bolsa de produtividade, por exemplo, né? Os índices, eles em alguns momentos, eles pesam muito para a gente, principalmente para as mulheres que têm aquela ansiedade de se dedicar. Nós temos já essas características, né, de fazer bem feito, eu acredito grande parte de nós, né, de querer fazer, mas não só fazer, fazer bem feito, né, de ter retorno, de ver os alunos também produzindo e não só nós fazendo. Então, quando a gente incorpora todos esses pontos, que a gente é detalhista, a gente quer ser cuidadosa, fazer coisa de qualidade, às vezes a gente tem dificuldade de manter os índices, né? Porque às vezes os índices são muito secos, né? Por exemplo, eu sou bolsista de produtividade do CNPq, mas eu avaliando o meu currículo, né? Eu poderia sentar ali e descrever o que eu acho que efetivamente teve mais frutos, o que não teve, porque às vezes é só um índice que você tem que bater. Então, tem muitos elementos que às vezes são subjetivos, que eu reconheço, às vezes, num programa de pós, por exemplo, a gente tem dificuldade, né? Você vê uma reunião que a gente fica horas com 20 pessoas, 30 pessoas. Você tem dificuldade de quantificar algumas coisas, isso é natural, então a gente acaba tendo que limitar. Mas tem muitos elementos que são subjetivos e que, principalmente, às vezes, para as mulheres, eles são complicadores em algumas épocas da vida, às vezes, na época da maternidade. Então, assim, eu tô desde 2009 como professora na UFJF. Eu sempre fiz pesquisa, mesmo trabalhando como engenheiro. É gosto, né? Eu sempre gostei. Então, assim, não foi fácil, foi muito complicado, mas eu sempre fiz. Mas na época da maternidade, por exemplo, continuar mantendo índices de produtividade para me manter como bolsista do CNPq foi bastante difícil. E a cobrança, eu acho que a maior era a minha. Eu acho que a minha cobrança era maior, porque eu tinha aquela necessidade de mostrar, gente, eu tenho capacidade. Então, hoje eu sou mais tranquila com relação a isso. Acho que são épocas da vida, né? No começo eu era mais nova, em 2009 até 2012, quando eu tive a minha primeira filha, a gente tinha uma ansiedade maior, às vezes até de competir, que hoje eu já não acho tão saudável. Hoje eu já tenho uma mentalidade diferente, de fazer o meu melhor na ciência, o melhor que eu puder, que vai ser diferente em cada momento da minha vida. Eu vou passar transições, vou passar momentos que eu vou conseguir produzir mais ou menos, mas hoje eu já tenho aquela consciência. A minha visão hoje é: eu vou fazer o melhor naquele momento. Eu vou fazer alguma coisa que renda frutos. E, se Deus ajudar, que meus índices se mantenham, que eu gostaria muito de continuar sendo bolsista de produtividade, não por ser, não por status, mas é porque eu acho útil a tal da representatividade que o pessoal falou. Eu quero ser um exemplo para as meninas, para mostrar que elas também podem, apesar da gente passar por vários momentos complicados. Então, assim, ser mulher na ciência é um desafio.
É um desafio, mas que eu acho que a gente vai aprendendo, a gente vai amadurecendo e aprendendo, ter mais tranquilidade para fazer o nosso caminho sem ficar competindo muito, sem ficar competindo mesmo com os outros ao longo da vida. Eu, pelo menos, eu passei por essas etapas e hoje eu já sou mais tranquila. Eu acho que eu já aproveito um pouco mais da minha trajetória como pesquisadora. Eu já faço as coisas, escolho um pouco mais o que eu quero fazer, faço as coisas que eu acho que tem mais, que vai ter, que eu terei mais frutos, né? Eu e meus alunos teremos mais frutos. Eu gostaria de complementar aí essa questão da Bolsa de Produtividade do CNPq, né, que em nosso país é um índice importante, né, ser pesquisador do CNPq, e, em média, né, são 3 décadas, se você contar, para chegar ao topo como pesquisador 1A do CNPq. E quando a gente olha os índices, ocorre na realidade, a bolsa de produtividade são 5 níveis, né? Pesquisador 2, um D, um C, um B e um A. São 30 anos para você, em média, chegar até pesquisador 1A. Mas quando a gente olha os dados, em todos esses níveis há predominância de homens, né? A desigualdade de gênero, principalmente no último nível, o mais alto, que é um A. Então, 70% são homens. Né? Então, o que está acontecendo aí nessa trajetória, sendo que entram mais mulheres nas universidades, um pouco, né, 50 eu acho que é 57%, existe uma desistência. Então, essa questão de despertar, né, de promover a autoconfiança das meninas na ciência, das mulheres, né, que elas podem continuar na carreira, e também o interesse é um fator importante. Mas existe sim, eu acredito que existe um machismo aí permeando essa trajetória também, né? Particularmente ao longo da minha longa carreira, eu experimentei isso em algumas situações, quando, por exemplo, alguém falava em meu nome, né, nos meus dados, das minhas conquistas, representando, né, vamos dizer assim, tem algumas dessas situações. Ou um outro ponto que também eu acho que está vindo aqui na minha cabeça, né, essa questão da gente ter que explicar demais, né? Eu tenho pensado, eu sempre penso nisso e hoje é muito consolidado na minha cabeça, né? Por que a mulher tem que explicar tanto? Ah, mas eu vou viajar, minha filha, eu vou para um congresso, eu já tive muitas situações de falar não, porque eu me sentia culpada de não poder viajar, né, de palestras, enfim. Voltando agora com relação à questão do CNPq, não só na bolsa de produtividade, né, por que tem mais homens com bolsa de produtividade do que mulheres? Não é em relação à competência. Por quê? Porque existem dados mostrando que não há desigualdade de gênero na produção de artigos. Ou seja, mulheres publicam tanto quanto homens, muitos artigos. Mas o reconhecimento parece que é maior, né, com os homens. Né? Ou mais mulheres desistem nos níveis de hierarquia, com afunilamento, com um nível de hierarquia maior. Então, eu volto à questão da representatividade política na ciência, né? Presidente da Academia Brasileira de Ciências, eu acho que nunca teve uma mulher. Né? Eu até anotei aqui alguns índices, por exemplo, presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, só 16% de mulheres, uma sociedade muito antiga. Presidente da CAPES, 14% até hoje. As fundações de apoio à pesquisa, né, que têm um papel importante em promover o trabalho da ciência, isso também já está sendo feito de certa forma, mas só 12% de mulheres presidentes dessas fundações.
né? Não vou nem falar ministro da Educação, acho que a gente teve uma, na época da ditadura, uma mulher até hoje. Não sei se bate aí com os dados, né? Volto a falar, presidente ministro da Educação, da Ciência e Tecnologia, nunca tivemos uma mulher. E por aí vai, comitês assessores na faixa de 30%, coordenadores de área da CAPES, 28% mulheres. Quando a gente olha todos os níveis, a desigualdade de gênero no Brasil, na ciência, em representatividade política e até técnica, é impressionante. É um dado que precisa ser discutido e discutido medidas como promover, né, que aumentar essa representatividade, aumentar o interesse das meninas pela ciência e a autoconfiança das mulheres de se manterem nessa carreira que, como já foi falado aqui, é permeada por inúmeros desafios. Eu me preocupo muito com a questão de representatividade e particularmente, já vivi muitas situações em que eu era a única mulher na mesa. Não sei se alguém já passou por essa situação, né, de estar numa mesa, por exemplo, na abertura de um congresso, de uma sociedade científica, e olhar para o lado e falar assim, gente, eu sou a única mulher aqui, o que está acontecendo? Então, essas questões todas são importantes de serem discutidas, né? Representatividade da mulher na ciência, nos cargos de hierarquia, né? E com isso trazer mais discussão e mais promoção para as meninas e jovens cientistas na carreira. Zélia? Liguei aqui. Eu acho assim, tudo que vocês falaram foi muito importante. E eu me lembro da primeira vez que me pediram para falar sobre isso, né? E assim, depois de estar 8 anos, e aí decidiram, olha, vamos chamar a Zélia para falar uma palestra, e aí ela vai falar sobre desafios e conquistas das mulheres. Aí eu fui parar e pensar e pesquisar e me veio enquanto mulher. Tá, mas não só enquanto mulher negra também. Então, aí a gente vai começar e a gente fala, né? São muito mais desafios do que conquistas. A gente está hoje numa roda dessa, numa mesa, onde eu não sou mais a única mulher negra e já tem mais uma mulher negra aqui presente, já me dá um quentinho no coração, porque não sou mais a única, mas já tem alguém que já passou pelas mesmas experiências, que vai trazer essa fala, que vai trazer muito mais coisas, que vai enriquecer tudo que eu estou falando. E a gente fala, Rosana lembrou bem, nas organizações dos eventos, sabe? Quantas pessoas negras, quantas mulheres estão por trás disso? A gente tem uma universidade onde a gente trabalha muito isso. A nossa comunicação, ela está muito ligada a isso, ela está muito focada. A gente tem muita sorte. Foi a partir disso que eu comecei a despertar isso e muitas outras pessoas aqui, porque ela sempre busca isso. Se vocês forem olhar outras campanhas, né? Quantos professores negros você teve na universidade, que foi uma das mais marcantes que eu já vi até hoje, e que eu, infelizmente, não participei porque simplesmente o meu departamento não achou que era importante me avisar para participar, e eu acabei não tendo aí, não tinha, né? Os alunos falam, professor, não tem sua foto ali, né? E aí a gente começa a questionar isso. Quando se organizam os eventos, quando se organizam os colóquios, quando se formam os comitês, as bancas, quantas pessoas negras estão ali para trazer a nossa problemática, para falar sobre isso? Então, ter pessoas nesses espaços de tomada de decisão e de poder é uma conquista que precisa ser alcançada. A gente precisa ter mulheres nesses espaços, nas agências de fomento à pesquisa, nos comitês de avaliação, a gente precisa ter mulher. A gente precisa ter pessoas negras também. Porque sempre quando a gente falar de uma discussão sobre gênero, se a gente não pensar na questão racial, e eu falo, né? Eu tive numa mesa e tinha uma professora indígena. As outras etnias também, né, serem consideradas, não tem como você pensar, eu não posso falar pelas outras pessoas.
entendeu? Eu não posso falar por todos os gêneros e por todas as raças e por todas as etnias, mas eu posso falar pela minha e eu sei disso. Então, é preciso que a gente busque essa representatividade, é preciso que a gente, ao formular tudo isso, então, o nosso maior desafio, eu acho, para que a gente tenha uma conquista, para que a gente tenha, é diferente igualdade e equidade nesse sentido, porque eu posso oferecer oportunidade para todo mundo, mas como é que essas pessoas que vão chegar lá vão estar? Qual é o background que essas pessoas têm para estar ali presente? Então, eu tenho que pensar em todas essas questões. Então, o desafio maior é esse, é trazer essas pessoas para participar, para tomar essa decisão, para quando vai se fazer um edital. Eu adoro, né? Eu participo dos editais, às vezes eu participo dos editais só para participar mesmo, né? Só para levar um não no final. Mas para ver quais são os requisitos que o edital coloca, quais são os índices. Hoje tem índices de avaliação, e por mais que você lute, qual é o comitê que vai te avaliar? Então, vocês falaram aí, e bem, teve parte da minha carreira que tem um buraco lá, assim, produção zero, e produção zero de novo. E durante muito tempo eu nem mostrava aqueles gráficos do meu certificado. Então, quando eu ia fazer uma apresentação, a primeira coisa que eu faço agora é isso. Mas eu vejo muita aluna, quando eu vou falar, estudante de mestrado, de doutorado, que ela diz que se eu fizer isso, como uma conquista que a gente teve lá, né, de colocar a maternidade no Lattes, do Parents in Science, que a gente vai falar mais para frente, aí nas perguntas, ela fala, eu não vou pôr isso no meu, porque se o meu orientador sabe que eu coloquei essas coisas, como é que vai ser? Uma aluna nossa recentemente falou isso para mim. Ela foi participar de uma banca e ela colocou isso. Mas o cara falou, mas isso não vai ser muito bom pontuado, não sei o quê. Eu falei, quem era a banca? Me diz quem era a banca que te avaliava. Eram só homens. Então, assim, quando vai formar as bancas de avaliação, nossa, pra gente mulher participar de uma banca é quase que uma coisa de piedade. Eu já tive colega falando assim, não, vou ceder para você, Zélia, já que você insiste tanto. Pera lá, vocês estão avaliando todo mundo com o currículo. O meu currículo está igualzinho ao seu. Então eu posso estar do seu lado julgando sim, senhor. Porque se você avalia pela caneta da meritocracia, né, da pontuação, então tá aí, mas nessa hora se esquece. Nessa hora se esquece de pensar na questão da mulher. Então a gente tem desafios e conquistas, as cobranças que nos são feitas. Então são cobranças desnecessárias muitas vezes. Às vezes você vê um colega apresentando alguma coisa mal e porcamente, ele apresenta e passa. Mas quando chega a nossa vez, é bom que tudo esteja documentado, que tudo esteja registrado, que tudo esteja anotado, porque senão alguém vai o quê? Invalidar a sua fala, vai invalidar a sua conquista. Então a cobrança para a gente é diferente. Então a pessoa não quer saber quando a avaliação é feita, né? Então, assim, quando você consegue melhorar a sua produção nos últimos 3 anos, aumenta a avaliação para 5 anos. Porque os seus amigos, porque o amigo não vem. Então, sempre quando a gente chegar num ponto, as regras estão sendo mudadas. As regras são mudadas porque quem faz as regras tem que se beneficiar. E não tem mulher lá, e não tem mãe, e não tem pessoas da periferia que têm essa noção. Tem pessoas que desconhecem ou fingem simplesmente desconhecer porque isso está beneficiando ele. Eu vejo muitos colegas, às vezes ficam caladinhos, eu falo até pro meu marido, você não vai fazer nada? É claro que não, né? O sistema está te beneficiando. Mas o sistema não vai me beneficiar. Então eu tenho que levantar a mão e falar. Por que isso está sendo feito desse jeito? Então, as cobranças são diferentes. As cobranças não levam em consideração nada disso. Então, são 2 pesos e 2 medidas? Sim, senhores, sim, senhoras. Então, isso é uma coisa que eu sempre falo, né, para a gente ser mulher na ciência. Os espaços de poder e tomada de decisão, os cargos, né? A maior parte desses cargos são feitos por indicação. Não são cargos onde você vai concorrer e aí vão fazer uma análise às cegas e vão avaliar para escolher. Não, isso é indicado. E quando é que alguém vai nos indicar? Quando é que alguém vai indicar uma mulher preta, periférica, apesar dela ter estudado e ter feito uma série de coisas? Sempre vão achar algum pontinho para você colocar, sabe? Então você concorre a uma bolsa de... Eu já concorri à bolsa de produtividade, mudei a banca de avaliação lá, não tem os comitês? Eu já mudei de comitê para poder ter o meu projeto avaliado. E aí eu vi que o projeto, dependendo do comitê que é formado, então você tem o seu projeto avaliado. E já aconteceu. Às vezes a pessoa procura um pontinho. Mas não tem uma colaboração com o exterior. Aí você vai lá e faz uma colaboração com o exterior. Não, mas falta. Sempre vai faltar alguma coisa. Sempre vão buscar algum pontinho para faltar. Então a gente precisa
ter alguém lá para falar, isso é relevante nesse sentido ou não? Então, nos espaços, na hora de se escrever um edital, eu vejo que às vezes as agências escrevem um edital e fazem retificações trocentas, porque copiou e colou o edital passado. E aí percebeu que tinha um errinho, que não abordava alguma coisa, alguém ficou inquieto e mexeu e chamou atenção. Por que copiou e colou o edital? Simplesmente não mudou. Quando a gente fala de desigualdade de gênero e raça, eu fico pensando, a gente vê, pode olhar nas agências aí, o pessoal fala, tem muito dado sobre mulheres, mulheres da região Nordeste, Sudeste, mulheres por área de conhecimento, mas não cruzam os conhecimentos, os campos, que seriam mulher, região e raça. Sabe? Uma vez eu fiz um levantamento para ver quantas mulheres tinham no departamento de física. E no Nordeste, uma universidade que tinha 0 no departamento de física. Então, tinha 0 mulher lá. E mulher negra, então, quer dizer... Então, assim, são números que não dá para você trabalhar. Não tem questões estatísticas aí, porque o número que você tem é muito menor do que a barra de erro. Então, não se tem dados. Se você olha nas páginas, onde é que tem informação sobre o número de mulheres negras que são bolsistas? O número de estudantes negras que se entra? Ah, mas para você conseguir esse dado, tem comitê, tem não sei o que de ética, tem um monte de dificuldade para você não ter acesso a esse dado. Então, a gente precisa ter acesso aos dados para se construir política em cima disso. Então, o nosso desafio enquanto mulher na ciência é ocupar esse cargo e lembrar que existem outras que não vão ter acesso a isso e que a gente precisa fazer alguma coisa por elas. Pela gente, a gente vai fazendo já com o passar do tempo. O bom de se envelhecer é que você perde o medo. Você perde o medo de mostrar o seu currículo que está cheio de buraco, você perde o medo de falar que você perdeu determinadas coisas, mas existem estudantes que estão lá no começo da carreira que ela fica com medo de dizer, será que eu falo isso? E aí a banca vai me avaliar negativamente? Então nós precisamos lembrar delas e fazer alguma coisa. Quando você chega nesse topo, nesse espaço de poder, você precisa dar a mão para outra sim. Sem dar a mão, não dá. Se você tá lá no comitê, uma mulher e 5 homens, você vai votar, eles vão votar tudo contra e você perde de novo. Então, o legal é que se tenha números iguais, sim. A gente precisa cobrar isso e com essa cabeça. Não adianta você colocar 5 doutoras da região Sudeste e não colocar ninguém da região Nordeste, ninguém da periferia, que também tem muita mulher que pensa como homem. Tem muita mulher que fala, eu nunca passei por isso. Imagina, essa choradeira da sua parte, não é? Então, você precisa entender as diferentes realidades. Então, tem que procurar isso. Então, o nosso desafio é grande, gente. E o nosso desafio começa na união. Eu posso só complementar rapidamente essa questão do buraco no currículo? Gostei disso, porque me fez lembrar, né, a minha vida acadêmica. Né? Essa questão colocada agora muito bem, que é importante você mostrar, quando você atinge um nível, uma posição de poder, né, político, de atingir um nível dentro da sua carreira científica, eu sempre considerei extremamente importante falar da história. Né? Quando eu dou uma disciplina na pós-graduação chamada redação científica, e não é metodologia científica, não é redação mesmo, no sentido mais amplo, inclusive com comunicação com os editores, fator de impacto, todos os pontos inerentes à redação científica. E eu gosto de mostrar esse gráfico que você pode construir pela Web of Science, né, dos anos, que esse gráfico mostra o número de artigos publicados ao longo dos anos. E eu tenho um buraco de 3 anos com zero, que foram os anos que eu fiquei grávida, minha filha nasceu, os 2 primeiros anos, e a partir daí começou a crescer. Eu poderia realmente tirar esse pedaço, mas eu faço questão de mostrar, esse ponto é fundamental, né? As mulheres trazerem para quem está começando, né? Não só para as outras mulheres, mas para a comunidade científica, porque é muito difícil o início de carreira, né? Vamos falar a verdade. Quem olha um pesquisador, né? Eu estou aqui nos Estados Unidos como professora visitante, parece glamuroso, mas assim, o que tem por trás de luta, desafio e situações difíceis, né? Ansiedade, muito trabalho, não é fácil. Então, mostrar para os estudantes
principalmente para as mulheres. Quando eu mostro esse buraco no meu gráfico, eu fico impressionada com a reação, porque é como se eu diminuísse a distância. Eles me olham assim, a distância com os estudantes, né, que a sua humanidade, você é humana, você passou, você foi mãe, teve dificuldades, ninguém é gênio que produz artigos, né, tão rapidamente, e isso tem que ser mostrado mais, né, tem que ser discutido na sala de aula. Eu me sinto, né, eu tenho 28 anos de universidade, né, daqui a pouco eu posso até aposentar, mas eu faço questão de trazer essa discussão nas minhas disciplinas, mostrar a minha história, e eu noto vamos dizer assim, até uma afetividade mesmo, uma aproximação, que os estudantes, eles veem que eles podem, né, as mulheres podem conseguir a seguir em diante, não desistir ao longo da carreira, porque é muito desanimador o panorama. E esse desafio a gente tem que é maior agora ainda com a pandemia, que tem que ser colocado, porque as mulheres que têm filhos e têm que utilizar mais tempo com os seus filhos em casa, então essa disparidade de gênero vai aumentar ainda. Essa é o que eu vejo, né? Como que você vai lidar com isso, educar o seu filho em casa com mais horas e com tudo mais envolvido? Então, é esse ponto que eu só queria reforçar e foi muito bem colocado. Muito bom, Rosana, obrigada. Bruni? Sim, acho que escutando vocês, eu pensei uma série de questões aqui, vou tentar organizar assim, minha fala. Acho que eu gostaria de começar muito pelo que a Rosana apontou primeiro, depois a própria Zélia trouxe também, que é essa questão de olhar para os lados e não ver ninguém igual você dos lados, né? Eu acho que isso acontece e acho que minha trajetória na universidade foi muito marcada por isso, assim. Eu olhava para o lado, eu via mulheres, mas não via pessoas trans, assim, o tempo todo. Então era um processo muito solitário. Eu até via mulheres, até via outras pessoas ali, né? Mas eu não via mulheres trans e travestis ali, não via homens trans, não via pessoas trans no geral. E se vê muito pouco na universidade ainda, né? Então, assim, quando eu olho para o corpo docente, né? Eu vejo que, por exemplo, no meu próprio departamento, né? Lá na psicologia, eu vejo que a gente tem algumas mulheres, né? Mas não temos mulheres negras, né? E a gente tem poucas pessoas que não são hétero ali, né? E pessoas trans também não tem. E é um ambiente muito pouco diverso, né? E aí você não consegue ver como você vai conseguir chegar em espaços em que você não se vê, assim. Eu só consegui ver que, de fato, eu poderia ser uma pessoa, poderia talvez me tornar, né? Porque ainda está num talvez, uma docente em uma instituição de ensino superior, quando eu vi a Jaqueline Gomes de Jesus, que é uma mulher trans negra que era docente. E aí depois eu fui descobrindo que existiam outras pessoas, e eu fui descobrindo essas mulheres, e aí sim eu falei, então talvez esse lugar seja para mim. Porque até então não era uma realidade muito, muito distante, ainda né? Então agora eu penso nesse talvez seja um lugar para mim, até porque a minha trajetória, né? Além de ser uma mulher trans, eu estudo pessoas trans, né? E eu também trabalho com uma perspectiva de ciência feminista. E a perspectiva de ciência feminista a gente se coloca, né? A gente não encara a ciência como neutra, né? Como algo que está no vácuo, como é algo feito por sujeitos neutros. A gente se implica ali, a gente bota quais são os impactos das nossas identidades na nossa produção de conhecimento, né? Porque isso impacta, né? Isso impacta não só na produção de conhecimento, mas de quem está fazendo as políticas, de quem está fazendo o jogo social da ciência, né? A gente não encara a ciência pela ciência, mas todo um jogo social que permite quem vai ter acesso e quem não vai. Quem a gente vai possibilitar, que quando vocês falam sobre bolsista de produtividade, eu fico pensando em todo esse afunilamento para quem que essas políticas são pensadas e quem faz essas políticas, né? Que aí acabam sendo violências, inclusive institucionais, que não consideram as especificidades de mulheres e de outras mulheres ali. Por isso eu acho que é importante, eu trabalho inclusive também com a perspectiva interseccional, porque acho que quando a Zélia traz essa questão de mulheres negras, é muito importante a gente pensar, né? Pensar questões de raça, de orientação sexual, de identidade de gênero, né? Pensar todos esses marcadores que vão atuar junto com o gênero ali, né? E que vão fazer toda a diferença nessas possibilidades de acesso. Então, quando eu fico pensando isso, e a gente vai problematizando isso o tempo todo, né? Na minha trajetória, eu escutei mais durante a minha vida de que o que eu fazia não era ciência do que era ciência. Então foi uma história de deslegitimação de tudo
de todo o trabalho que eu venho fazendo. Isso acontece até hoje. Quando a gente vai aumentando, você muda do mestrado para o doutorado, as pessoas começam a te tratar um pouco melhor, mas eu achei que isso fosse diminuir, mas na verdade, né, conversando com vocês, eu vejo que esses preconceitos, preconceitos, essa misoginia, essa transfobia institucional, histórica, ela vai se refinando e se tornando mais sutil, né? Mas o tempo todo eu escutei, você não faz ciência. E por que eu não faço ciência? Você não faz ciência porque a minha perspectiva é diferente. Todo mundo, você é uma pessoa trans e estuda pessoas trans, então não tem como você fazer ciência. Eu falei, tem metodologia. A gente tem metodologias específicas para isso. Eu tenho, inclusive, um conceito que chama reflexividade, que me permite entender até que ponto a minha identidade avança nesse processo de conhecimento, até que ponto não, permite entender esse jogo. A diferença é que eu estou disposta a olhar para esse jogo das nossas identidades, dessa relação com as pessoas participantes da nossa pesquisa, para construir, inclusive, junto com essas pessoas, né? Porque eu acredito no modelo de ciência, agora estou falando mais da área de ciências humanas, né? De que a gente possa produzir o conhecimento junto com aquelas pessoas, a gente não vai chegar e objetificar e produzir conhecimento sobre, por exemplo, pessoas trans, psicopatologizando todas as suas vivências, que acho que é um momento histórico que a gente está vivendo de rever esse modelo de ciência normativa que subjugou a gente durante o tempo todo. A gente está nesse movimento e por que essas pessoas não podem elas mesmas produzir narrativas sobre si, né? Narrativas legítimas, que sejam inclusive científicas, fora de discursos biomédicos e normatizadores, que são feitos por geralmente homens brancos, cis hétero, que vão nomear os nossos corpos e as nossas vivências a partir dos seus olhares, né? Essa questão de perspectiva. Por que a perspectiva deles que é a neutra e é cientificamente validada e a nossa não? E aí, nesse processo, você sofre uma série de microviolências simbólicas que vão minando a sua segurança, a sua autoestima. Tanto que no mestrado eu pensei em desistir de tudo, né? Eu pensei em desistir, eu fui fazer acompanhamento psiquiátrico, eu tive um colapso mental mesmo de muita pressão, e eu pensei, será que esse é o lugar para mim? Será que eu vou ficar nesse espaço? Será que eu devo estar aqui? Né? E acho que muitas devem ter se perguntado isso ao longo do tempo, porque o meio acadêmico já é adoecedor, pra gente que é mulher que é adoecedor também, e várias outras questões, né? Várias outras opressões vêm a reboque que adoecem a gente cada vez mais, né? Então, assim, é um trabalho de cuidado de saúde mental também, que é pouco reconhecido, inclusive, dentro da própria universidade. Eu acho que a gente discute muito pouco essa questão de saúde mental, de quem está fazendo ciência, de quem está ingressando, de quem está começando, né? Então, qual que é a perspectiva de quem está iniciando uma carreira? A gente não sabe. Eu falo porque eu tô com 30 anos agora e eu escuto essas coisas desde os meus 20, que eu fui começando, lá atrás. Então, assim, com 20 e poucos anos, você não tem tanta experiência, você vai aprendendo a lidar, você pensa na universidade de uma maneira. E agora, no final do doutorado, eu olhando para trás, por esse tempo todo, eu consigo ver algumas violências que eu passei que eu não conseguiria reconhecer antes. De tanto de ter que fazer, de ter que mostrar, de ter que me provar, de ter que conseguir, e conseguir sobreviver também, inclusive economicamente falando, e dar conta de todo o meu processo de transição de gênero, seguir todo o protocolo que a saúde exige da gente, que é bem exaustivo. Eu não consegui enxergar essas violências, né? E eu acho que ao longo do tempo a gente consegue enxergar melhor essas violências e pensar, será que esse espaço ainda é pensado pra gente? E se não é, o que a gente pode fazer para transformar ele em algum sentido, sabe? Eu acho que é isso que eu queria jogar para vocês, assim, pra gente conversar até um pouco sobre. Bom, eu iniciei fazendo a pergunta, né, mas sem responder, e propositalmente, porque eu acho que o que nos resume, né, de alguma forma, se é que a gente pode falar assim, é que ser mulher na ciência é muito difícil, né? É um caminho que é muito duro, é um caminho de muitas renúncias, né? E é um caminho que ele é contra-hegemônico, né? E aí isso não acontece de forma isolada ou acaso, existe um porquê, né? Então não estamos falando de uma única barreira, né? E na verdade, e nem de uma grande barreira que se impõe apenas num determinado ponto da carreira. Na verdade, a gente tem múltiplos obstáculos, nós enfrentamos esses múltiplos obstáculos desde muito cedo, e que eu acho que passa desde o peso de estereótipos que a gente carrega na infância, até as múltiplas jornadas e papéis que nos são impostos, na verdade, né?
porque muito desses papéis, a questão da sensação da culpa, né, de eu ficar pensando, olha, deveria mesmo ter feito isso ou não, né, de ser questionada. Eu não sou mãe, mas eu penso assim, vendo às vezes exemplos do cotidiano, né, porque eu acho que a experiência também traz isso, né, a perspectiva da gente olhar um determinado fenômeno, uma determinada ação de um outro ângulo, né? Mas por que que para uma mulher pergunta, né? Quando a gente chega num evento, eu sou questionada se eu sou mãe. E aí eu não sou, mas a mulher que é mãe, ela é questionada com quem que está seu filho. Se é um homem, ninguém pergunta com quem que está o filho, né? Ninguém pergunta quem é que vai ficar com o filho. Então, eu acho que essas são as questões e que aí foram apresentadas nas falas, né? E aí de diferentes narrativas, que são essas microviolências, né? E aí as violências que nós temos mais explícitas, como o machismo e o assédio, elas acontecem, né? E eu acho que isso tem que ficar muito claro também. Eu acho até que para que aí as futuras meninas e mulheres, né, que venham a se engajar na ciência, tem que ficar claro que existe. E que existe de uma forma, às vezes, que é uma forma que ela é velada, né? E aí, pelo relato das colegas que têm mais experiência, como a Bruni colocou, essas formas de opressão e de violência é como se elas fossem se moldando para determinados espaços e determinados tempos assim da nossa carreira. E aí, por isso, eu acho tão importante a gente ter um bate-papo como esse, né? E entendendo, sobretudo, que quando a gente olha para a ciência hoje no nosso país, ela é abordada dentro de uma lógica que é calcada pela meritocracia, pela produtividade, pela cis-heteronormatividade, né? É entender que a ciência tem cor ainda no nosso país, né, Zélia? Que eu acho que é muito importante a gente pensar nisso. E aí, de alguma forma, todos esses aspectos, eles acabam privilegiando os homens, né? E também, obviamente, assim, quando a gente olha, a gente está falando de um determinado grupo, né? A gente está falando de homens brancos, cis, hétero, classe média, né? Que são os grupos que são privilegiados. E aí, eu também fico muito feliz, Hélia, né? Em ver, até porque eu te leio, tá, Zélia? Eu sou lá da saúde coletiva, mas eu fico ali de olho. O quanto é importante, algo que a Rosana também apresenta, a questão da representatividade, a questão da gente olhar para o lado, da gente se enxergar, né? E alguns ambientes são ambientes que são mais duros, né? Que são ambientes hostis. E aí, nesse sentido, eu acho também importante, aí, assim, como ouvidora, né? E aí, dentro da DIAF, colocar aqui que, para todas, né? Para que todas saibam que a gente tem um espaço, um canal de comunicação, que é a ouvidoria, né? A ouvidoria especializada em ações afirmativas, que é um espaço de acolhimento de qualquer manifestação de opressão, de desrespeito e de discriminação. E esses dados, essas informações, elas precisam chegar através desse canal de comunicação para a gente poder, a partir de dados, gerar políticas e fomentar discussões e debates que são tão importantes para a nossa instituição, né? E aí, na fala de vocês, uma outra coisa que me chama atenção, e me chama atenção até pela experiência agora que eu tenho adquirido na ouvidoria, é a necessidade, às vezes, que nós mulheres temos de ter um macho para validar a nossa fala, né? Porque o que eu falo, às vezes, né? Eu acho que a Rosana colocou isso daqui, né? Que às vezes a gente precisa de ter alguém para validar o que a gente está falando, né? Recentemente eu passei por uma experiência dentro de um espaço que é um espaço progressista, que se coloca como democrático, que se coloca como aberto, mas que toda vez que eu ia falar alguma coisa, eu precisava de ter um colega, um homem branco, para falar a mesma coisa que eu estava falando, e aí sim o grupo abrir para uma votação e uma deliberação. Né? Então, assim, isso são pequenas coisas que eu acho que, quando mais nova, eu não enxergava isso como violência, e hoje eu entendo, né? E hoje eu entendo também qual que é o meu lugar de mulher preta, lésbica, de origem periférica dentro de uma faculdade de medicina. Né? E assim, e dentro da faculdade de medicina ainda eu sou uma não médica, né? Porque tem que ter hierarquia, tem que ter quem tem o poder da fala, né? Quem tem o poder da caneta. Então a gente precisa mudar esses espaços de representatividade para a gente poder avançar. Né? E aí eu acho que algo que resume um pouco aqui do caminho que a gente tem a trilhar é a questão da sororidade, né?
da importância da sororidade, da importância da gente avançar, da importância da gente ver que, na verdade, assim, eu acho que esses encontros, eles nos possibilitam espaços de troca de afeto, né? Mas, sobretudo, de enxergar quem são, na verdade, as pessoas, os diferentes sujeitos que são parceiros nessa luta, né? Que entendem e que vivenciam da mesma forma. Porque o machismo ele é tão estrutural que a gente vê esse machismo estrutural sendo institucionalizado e muitas vezes nós mulheres naturalizamos essas microviolências, né? Porque é algo que é tão comum no dia a dia, tão corriqueiro, que a gente passa por uma determinada situação, a gente pensa assim, não teve nenhuma intenção, né? Imagina, o colega ainda está aprendendo, né? Ele vai aprender ainda que ele tem que me respeitar, que ele tem que me dar o lugar da fala, né? E aí vocês trouxeram já, eu acho que também alguns aspectos que eu acho que nos faz discutir aí a nossa próxima questão. E aí eu gostaria de pontuar, acho que talvez as colegas que têm experiência com bancas já tenham passado por isso, mas eu já passei por algumas situações constrangedoras nas quais, dentro de uma banca, de uma seleção, o fato de ter uma mulher grávida, a banca pesar e pensar assim, mas será que ela tem que ser aprovada? Porque ela está grávida. Né? Isso não deveria ser, não pode ser algo punitivo. Né? O fato de uma mulher estar grávida não pode ser algo que tire a legitimidade da qualificação que ela tem para ocupar um determinado espaço. E aí, com relação a isso, eu acho que aí, para as colegas, né, que têm experiência com maternidade ou pensam na maternidade, eu acho que seria importante também a gente conversar um pouquinho, né, sobre o que é ser mulher e ser mãe na ciência, né? Porque isso impõe, eu acho que uma dupla, uma tripla carga, e eu não sei nem quantificar, e aí por isso é importante ouvir. Eu já fico imaginando os meus desafios, né? Porque futuramente a maternidade é algo que eu almejo e fico pensando. E eu acho que ainda, no meu caso, ainda incide o fato de ser uma mulher lésbica, porque você tem também a sua maternidade questionada, né? Porque eu tenho diferentes questionamentos sobre o meu papel na ciência e sobre o meu papel na universidade. Então, eu gostaria de ouvir vocês um pouco sobre essa questão da maternidade, como que é ser mulher, como é que é ser mãe na ciência. E aí eu acho que, Laís, você poderia trazer alguns dados para a gente, só para poder ilustrar um pouco o nosso bate-papo? Claro, a Zélia, inclusive, participou da publicação desses dados que eu vou ler aqui para vocês, só para, né, enfim, dar o tom da nossa conversa também. Teve uma pesquisa que foi realizada já na pandemia, em abril e maio de 2020, que contou com a participação de cerca de 10 mil alunos de pós-graduação de todo o Brasil. E aí essa pesquisa demonstrou o seguinte, que entre as alunas que são mães de pós-graduação, menos de 10% estão conseguindo seguir com as dissertações e teses durante a pandemia, né? Enquanto estão conseguindo seguir normalmente, sem nenhum, né, problema, 20% dos alunos que se declararam pais e 35% dos homens e das mulheres sem filhos. Então, olha só, as mulheres, especificamente mulheres que têm filhos, menos de 10% relataram que estão conseguindo seguir normalmente. Tudo bem que não é um índice grande, né? No caso, por exemplo, de pais com filhos, mas já é mais do que o dobro do que as mulheres que têm filhos estão passando durante esse momento da pandemia. É bom para ilustrar esse momento atual também, né? Além dos outros anos que que vocês também têm vasta experiência sobre isso. Quem vai começar? Já estou aqui. Tem a Débora, Rossana e Zélia, né? Eu acho que eu tenho uma experiência interessante para compartilhar, porque eu e meu esposo, nós somos ambos professores no mesmo departamento da engenharia elétrica, né? Então, nesse aspecto comparativo, acho que eu fico muito tranquila em falar. Ambos fizemos uma carreira acadêmica muito semelhante, né? Ambos somos pesquisadores e professores, mas, infelizmente, né, em vários aspectos, as coisas sempre foram mais fáceis para ele. E isso eu posso dizer com tranquilidade que ele é uma pessoa muito boa, me ajuda muito. Eu digo que nesse aspecto eu tive sorte porque eu tenho colegas de trabalho que moram na engenharia elétrica. A gente brinca que tem lá na engenharia elétrica quase só falta o dormitório, porque o pessoal mora lá, né? Eu consegui ter uma troca boa com meu esposo, a gente se ajuda muito, mas mesmo assim, proporcionalmente, a carga é imensamente maior comigo. E isso se reflete
nas minhas possibilidades, não possibilidades, né, a palavra errada, porque possibilidade eu tenho, capacidade eu tenho, né, no tempo que eu tenho para me dedicar à pesquisa, para me dedicar aos meus alunos. Na pandemia, então, foi assim algo, foi extraordinário, porque as crianças ficaram sem escola, né, sem escola assim, presencial, e por melhor que às vezes a outra pessoa que esteja com você, ela seja para te ajudar, o trabalho pesado recaiu, né, sobre muitas vezes as mulheres, e a referência principal em casa ainda é muito a mulher, ainda é muito a mãe. Por mais que a gente fale assim, vai lá, pergunta ao seu pai, ele também sabe. É uma questão de estrutura mesmo, é sempre a gente. E a gente, infelizmente, eu acho que a gente vai aceitando, né? A gente vai se acomodando de certa forma, ou porque não está vendo uma outra possibilidade. E na pandemia isso ficou muito latente. Na engenharia elétrica, né, como eu comentei com vocês, quando eu entrei eram 3 meninas só, na época era só engenharia elétrica e civil, foi em 97. E aí, assim, primeiro que praticamente, percentualmente, muito menos meninas, na elétrica menos ainda. Então, para a gente ir a um banheiro, você tinha que, às vezes, num bloco inteiro da engenharia, né, só aqueles blocos para a gente você não tinha, você tinha que andar. E quando fizeram o mestrado, eu fui acho da segunda turma, né, da pós-graduação, mestrado não tem banheiro feminino do lado de dentro do galpão. Ele era externo, né, e tem inclusive grade com chave. Então, se você chama uma pesquisadora para vir para uma banca, por exemplo, e ela precisa ir ao banheiro, precisa sair acompanhada com alguém. Precisava, correção, né? A gente vai lutando, a gente vai conseguindo, né? Precisava sair acompanhada de alguém, o que é uma coisa extremamente absurda, né? É uma coisa que não faz sentido nenhum. Mas E a gente tem recente, né? Olha só, 97, depois no mestrado já anos gente, 2000. Gente, olha aí. mas a gente não pode se calar, né? Eu falo que o que a gente, eu lembrei da que ela falou assim, a gente chama de louca, não sei o quê. Eu sou a baixinha invocada. Prazer, eu sou a baixinha invocada, mas eu não me importo. Eu acho que a gente, com a dedicação da gente, a gente não pode se calar. A gente é exemplo, né? As meninas veem a gente como exemplo, então a gente tem que se posicionar, de preferência sem agressividade, né? Eu falo, a gente não precisa devolver às vezes na mesma moeda, porque aquilo ali vai gerar uma coisa negativa, mas a gente tem que se posicionar e dar bons exemplos e mostrar que elas podem também. E se me permite um último comentário, que eu me lembrei, esse ficou muito forte com o que você está falando. Quando eu entrei na faculdade, um professor, no primeiro dia de aula, olhou para mim, dentro da sala só tinha eu naquela matéria, brincou, né? Brincou entre aspas, olhou para mim e falou assim: ué, o que você está fazendo aqui? Você, em vez de aprender isso aqui, né? Não gosto nem de falar matéria, né? Você devia estar em casa aprendendo a pilotar um fogão. No primeiro dia de aula, eu virei para ele e falei assim: fica tranquilo que eu vou pilotar o fogão, a sua matéria, tudo mais que vier à frente, né? Estudei, tirei 100 na matéria dele de ponta a ponta. Eu acho que a melhor resposta que eu pude dar para ele, para os meus colegas, a partir dali, eu fui muito mais respeitada. Assim, não estou falando que foi bom, não quero que ninguém passe por isso. Mas eu acho que o exemplo arrasta, entendeu? Eu estudar e mostrar para ele, não me calar e falar com ele que eu seria capaz. E no final do período eu falei assim: gostou do fogão? Você gostou? Eu acho que aquele exemplo ali, entendeu? Me fez meus colegas podem me chamar de baixinha invocada, não tem problema, mas me respeitarem muito mais do que antes desse elemento. Não quero que nenhuma aluna minha passe por isso. Não é correto. A gente não pode aceitar, então a gente não pode se calar. Fiquei muito satisfeita de saber. Eu não conhecia essas questões da ouvidoria que a Dani falou, achei muito importante. Eu acho que a gente tem que trabalhar isso dentro da faculdade, eu insisto isso, nos cursos. Não só com as meninas, com todo mundo. Os cursos costumam ter matérias iniciais, lá na engenharia, introdução à engenharia. Eu acho que isso tem que estar na ementa, tem que ser pauta, isso tem que ser falado lá, para não esperar, às vezes, acontecer um problema para a pessoa saber onde agir. Né? E nós, como mulheres, tentarmos, né, o máximo que a gente puder, ser exemplo positivo de dedicação, né, de competência, fazendo sempre o melhor possível, porque o exemplo arrasta. O exemplo, sem dúvida nenhuma, é a melhor coisa que a gente pode deixar para as nossas alunas. Obrigada. Eu acho assim,
ouvindo, né, e pensando, refletindo sobre as questões que estão sendo apontadas, fico pensando o quanto isso é violento, né, Débora? Esse episódio que você vivenciou, ou a gente escuta, né? É por isso que eu falo como é importante a gente desnaturalizar, sair da situação e tentar ter um olhar externo, né? E pensar de forma crítica. Quantas vezes eu já escutei alunos e alunas também, né? Porque eu acho que é o que a Zélia falou anteriormente, que o fato de ser mulher não exime você de reproduzir as expressões do machismo, né? Assim como ser negro não te exime de ser racista, né? E por aí vai. Mas coisas do tipo, né? Ela é louca, ela tá de TPM, ou então coisas ainda, eu acho que mais violentas, do tipo, deve ter dormido de calça jeans hoje, né? Então são coisas assim absurdas e que nos violentam no dia a dia. E aí, olha como que nos é imposto um lugar que nós temos que nos dedicar muito mais para tentar provar algo que não deveríamos, né? E a todo momento aqui, na verdade, que nós estamos falando de direitos, né? Eu não estou pedindo que ninguém faça nada por mim ou que seja desenvolvida alguma coisa numa perspectiva individual, mas a gente está falando, sim, de luta por direitos e de soluções que sejam institucionais e coletivas, né? Sem personalizar, porque, na verdade, a gente está falando de um grupo,